Olá pessoal, aqui é o Leandro do canal do Akasha. Hoje falaremos de um tema polêmico, mas que é necessário ser tratado. Quando alguém toma a iniciativa de nos procurar, quer tirar as cartas, quer fazer o curso, ou ambos, que é o mais indicado, uma vez que se a pessoa quer fazer o curso, seria interessante ela entender como que é uma leitura na prática, porque há tarólogos e tarólogos, e há muito engodo nesse meio, como há muito engodo quase em tudo hoje, principalmente aqui no Brasil, que muitas pessoas se aventuram sem ter a mínima aptidão ou disposição para o estudo e paciência para lidar com o tempo, porque o tempo é que vai proporcionar a maturidade necessária com aquela ferramenta para o uso corrente, para o uso adequado, uma vez que estamos falando de vida, estamos falando da mente e do sentimento das pessoas, que qualquer peça que for mal mexida pode causar muitos danos a médio e longo prazo. Pois bem, quando a gente percebe que alguém nos procura e não consegue ir até o fim, dar cabo no desejo, digamos assim, de tirar as cartas, a gente observa que a pessoa é curiosa, ou a pessoa sente que as coisas estão fora do lugar e ela quer, é claro, resolvê-las, ou muitas das vezes ela acha que o tarô é algo mágico e que magicamente todas as situações idiotas, estúpidas que se colocou serão resolvidas magicamente pelo oráculo, pelo tarô ou pela pessoa que está portando, porque tem muitas pessoas que procuram o tarô e outras que deixam de procurar porque existe no senso comum que o tarô se envolve com feitiçaria, igual vocês devem ter visto várias e várias vezes em paredes, pintado em paredes ou em cartazes ou até mesmo em folhetinhos de papel escrito: trago a pessoa amada, faço isso, faço aquilo. E aí coloca o tarô, o búzios e todo o resto no mesmo bojo. Tanto o tarô quanto o búzios são sistemas oraculares muito antigos e importantes e sérios. Só que tem muita gente que não é séria, tem muita gente que não tem um mínimo preparo e também não tem interesse de resolver e de lidar com a coisa como ela de fato é, que é apenas atender as expectativas dos outros. E as expectativas dos outros muitas das vezes está infundada, ou seja, a pessoa criou uma série de problemas para ela mesma e quer transferir magicamente para o outro que o outro resolva, ou algo diferente, sobrenatural, misterioso, de algum modo dê a solução mágica, que é mágica mesmo, e não mágica de magia, mágica de igual de ilusionista de circo. E para ser mais preciso, quando a gente observa que no Brasil existem muitas pessoas com um pensamento muito fora do que deveria ser e que são suscetíveis a serem enganadas e às vezes querem ser enganadas porque querem se manter na zona de conforto, elas criam uma realidade paralela para elas. E essa realidade paralela não pode ser mantida pelos tarólogos que realmente usam o tarô de forma adequada, como é o nosso caso. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de fazer a consulta por causa do que foi falado, por causa de alguma influência de terceiro que fala que aquilo é bobagem. Só que aí eu te pergunto, se você, no seu coração, no seu íntimo, teve o interesse de procurar, é porque existe uma necessidade, existe um porquê, e esse porquê, essa necessidade, ela deve ser resolvida, ela precisa ser acolhida, ela precisa de fato acontecer na sua vida. Então, se você nos procurou e até agora não leu as cartas conosco, esse vídeo é para você. Quando a gente observa também que muito do processo pessoal envolve disposição para a luta.
Mas não é a luta à torta e direito e passando por cima dos outros e fazendo valer a sua vontade, que no caso nem vontade é, e sim um desejo acalentado a ferro e fogo de se sobrepor e pisar sobre a cabeça dos outros, não vai se converter em vitória verdadeira para você. A médio e longo prazo vai se mostrar fonte de doenças psíquicas e, por fim, fisiológicas. A gente também observa que muito das pessoas que acabam não lendo, ou seja, entra em contato com a gente, faz toda uma movimentação, a gente tem a boa vontade de explicar e etc., e não fazem, elas não fazem por medo. E porque existe a tarefa árdua de transpor a dificuldade. Não sabe o que vai ser falado, entende que talvez tenha alguma coisa ali desconfortável que vai aparecer e que vai querer negar a todo custo. Não negar para o tarólogo, porque as cartas mostram a realidade. Elas têm a iconografia que deixa evidente o que está sendo falado. Porém, acaba ficando uma situação embaraçosa. Mas não tem por que ficar embaraçosa, porque o tarólogo ele é preparado para não fazer nenhum juízo de valor. Então ali tudo que é falado, não há preconceito, não há discriminação, não há nada. Há apenas a intenção de, junto com a pessoa, junto ao nosso cliente, construir. Porque uma vez que a gente não tem como, e não é louvável, terceirizar os nossos problemas, mas a gente, enquanto oráculo, através do tarô, a pessoa vem e ela vai compartilhar o drama, ela vai ter ali o momento dela de ter uma pessoa de fora vendo e revendo as questões junto com ela, de modo a criar a interferência positiva e a força motriz necessária para que ela saia daquele estado complicado. E até mesmo vai contrariar muitas expectativas da pessoa. Por isso que muitas pessoas às vezes vêm até nós e acham que o tarô, por ser desenho, ter toda aquela coisa idiota que tem na internet por aí, de pessoas brincando com a ferramenta, fazendo... Os próprios pessoas que se dizem tarólogos, às vezes fazendo uns vídeos assim, de besterol mesmo, brincando com a coisa, aí chega e cai na mão de uma pessoa que realmente está habilitada para aquilo, começa a sentir que o buraco é muito mais embaixo, que o tarô vai muito fundo onde precisa ir. Então exige da pessoa certa maturidade para lidar com isso. E outra coisa, se uma pessoa entra em contato conosco, é necessário que a pessoa dê uma resposta definitiva. Isso não é uma obrigação, mas por uma questão de respeito. Então uma pessoa que não consegue respeitar o outro, com certeza não respeita a si mesmo. Isso aí já mostra, já dá os primeiros indícios de que por que ela procurou o tarô. Não sabe se respeitar. E assim, quem não se respeita fica suscetível a não ser respeitada também, porque é como se indiretamente ela acetinasse ou endossasse a falta de respeito que algumas pessoas ou grupo de pessoas têm para com ela. Bem, nós entendemos que o tarô, então, ele não livra a pessoa de todas as situações, mas ele coordena junto com a pessoa no processo de construção junto ao nosso cliente todo um cabedal de potenciais já identificados no nosso cliente que podem trabalhar a serviço dele, em prol do sucesso dele, mesmo que momentâneo dentro daquela situação, mas vai dar aquela força, aquela energia ígnea necessária para a pessoa suplantar e superar qualquer desafio, ou pelo menos alinhar. Nem tudo vai ser resolvido, mas algumas coisas dá para ajustar, dá para alinhar, dá para, como se diz, pelo menos amenizar. E aí a gente resgata uma frase de um personagem do livro Cândido Otimista, escrito pelo Voltaire.
o personagem Pangloss, diz assim: tudo vai o melhor possível no melhor dos mundos possíveis. Ou seja, nem sempre a gente vai ter aquela vivência, ou a gente vai experimentar no mundo as coisas que a gente gostaria. E nem sempre o mundo vai ser como a gente gostaria. Normalmente é o contrário, o mundo quase sempre não é da maneira que a gente quer. E aí a gente precisa fazer um exercício de adaptação, tolerância e ter paciência. Com isso, ter um entendimento que se eu conseguir ter uma cota mínima de abnegação, sem com isto abdicar da boa luta, do esforço próprio, há de ter vitória, há de ter superação, há de resolver o que precisa ser resolvido. Então pense bem, é para vocês que eu digo, vocês que ainda não levaram a cabo, não se resolveram, entram em contato para um curso, para uma leitura, mas nunca que tira. É para se pensar nessa questão, porque está faltando coragem. É preciso ter coragem para vencer a dúvida, é preciso ter coragem para eliminar a procrastinação, e nós já explicamos em outro vídeo que a procrastinação nada mais é que uma justificativa mental para não se fazer nada, ou seja, manter o status quo, o estado de coisas, manter as coisas como estão. É uma justificativa, não tenho isso, é uma justificativa, acho que isso é bobagem, justificativa, acho que eu não estou precisando tanto. Então, tem que perceber os sinais que a nossa mente dá. Quando a gente é impelido a buscar uma coisa que é profunda, mesmo que vocês ainda não saibam de forma consciente que aquilo é profundo, o seu eu verdadeiro, o inner self, o eu interior, o mais profundo, o espírito, se vocês quiserem assim pensar, entende que aquilo ali é necessário e importante. E por que não se atrever? Por falta de coragem. Coragem de vencer a procrastinação, coragem de vencer a dúvida e, principalmente, coragem de conseguir lidar com a sombra. Porque se não tiver um engajamento de lidar com a sombra, dentro das suas possibilidades, é claro, mas não desperdiçando tempo, a sombra vai conviver contigo como um paradoxo que é necessário para que haja um julgamento mais assertivo, a fim de encontrar o caminho do meio. É a análise dos prós e contras, ou seja, de sombra e luz, que eu encontro uma saída meio termo ou ao alcance das minhas possibilidades. Quando não, eu praticamente vou permitindo ao longo do tempo que a sombra vá ganhando corpo, densidade, tamanho, ao ponto dela não fazer mais paralelo com a minha luz. E sim, ela se torna a dama da noite. Aquela que, se você bobear, se você maltratar o tempo, você vai ver ela passar a viver através de você ao ponto de eclipsar o sol do meio-dia da sua vida. Nesse sentido, gente, a experiência da consulta do tarô é intransferível e inadiável. Porque se vocês forem parar para pensar, não somos uma folha em branco. Nem quando criança. Nem quando criança. Somos mais folhas rasuradas e às vezes apagadas, borradas, de uma sequência de histórias mal resolvidas. E se elas não forem tratadas em algum momento, aquilo ali vai ficar praticamente difícil de ler. É o que a gente chama das pessoas confusas. E uma pessoa confusa, naturalmente, vai viver uma vida confusa. E aí, não adianta culpar quem quer que seja, porque a culpa já é um erro por si só.
O que devemos é utilizar o tempo a nosso favor, assumindo com responsabilidade toda e qualquer oportunidade. Então, se você teve a oportunidade de nos encontrar a mim ou a minha companheira para fazer a leitura ou fazer o curso, tenha a coragem de ir em diante. Tenha a coragem de se permitir, de se atrever, porque a linguagem do tarô ela não é opaca. E as linguagens que todos nós passamos ao longo do tempo, vivemos num mundo de várias linguagens, sejam elas verbais ou não verbais, como nós explicamos no capítulo sobre semiótica, no nosso curso básico de tarô. Seja elas verbais ou não verbais, são ícones de expressão que sinalizam algo. E essa sinalização ela precisa ser aderida, ela precisa fazer sentido, ela precisa da sua parte que você entenda que essa linguagem ela não é opaca. A linguagem do tarô não é opaca. Pelo contrário, ela é tão nítida que trará uma nitidez à sua vida tão grande que depois do vendaval de consultas que você passar conosco, eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma. Muito obrigado, até a próxima.